12 de maio de 1943. 16 horas. Tunis. O ar é uma névoa espessa, um coquetel de poeira fina do deserto, o cheiro acre de cordite de munição gasta e o odor metálico de diesel queimado. O calor irradia do casco dos tanques Panzer IV, cujos motores de 300 HP, antes o som do avanço implacável da Blitzkrieg, rangem e silenciam um a um, com o chiado final do metal se contraindo. Sob um céu branco e inclemente, o Generaloberst Hans-Jürgen von Arnim, o último comandante do Heeresgruppe África, assina os termos da rendição incondicional. A guerra no norte da África, o playground de Erwin Rommel, acabou. A câmera se move lentamente pelos rostos dos homens que se tornam, neste instante, prisioneiros de guerra. São os sobreviventes, a elite. A pele é um couro queimado pelo sol, os lábios estão rachados, os olhos fundos em órbitas escuras, mas a postura permanece rígida, a mandíbula travada. Há exaustão, mas abaixo dela, uma insolência intacta. A arrogância é a última linha de defesa, uma armadura forjada no calor do deserto e cimentada por uma fé absoluta em sua própria superioridade racial e marcial. Na arquitetura de suas mentes, a realidade é um edifício projetado por Joseph Goebbels, erguido sobre fundações de propaganda martelada em seus cérebros desde a juventude hitlerista. Eles sabem com a certeza da fé que a América é um colosso com pés de barro. A voz do ministro da propaganda ecoa em suas memórias, em discursos de rádio e cinejornais. Uma civilização de jazz e judeus, uma nação mestiça sem cultura ou história, paralisada por greves sindicais e à beira da guerra civil. Eles se lembram de suas vitórias fáceis na França, em 1940, da arrogância de Rommel no deserto. O soldado americano, foram ensinados, é um produto degenerado de uma conspiração judaico-plutocrática, um gangster de Chicago ou um garoto de fazenda ingênuo, macio, indisciplinado, incapaz de resistir à vontade de ferro e à experiência de combate do guerreiro ariano. Eles viram o que fizeram aos eslavos na frente oriental, tratados como sub-humanos porque era isso que eram. A lógica da guerra era simples: os fortes dominam os fracos. Consequentemente, eles esperam o tratamento que a lógica da guerra total, como a conhecem e praticam, exige: brutalidade, fome, humilhação. Eles se preparam para os vagões de gado selados, para as rações de fome, para os guardas sádicos. É o que o mundo lógico e brutal que habitam dita. A fraqueza deve ser punida, a derrota deve ser esmagada. Eles são a raça superior, mesmo na derrota temporária, e esperam que o inimigo inferior se comporte com a crueldade nascida da insegurança. Acreditam que o tratamento que receberão será um reflexo da fraqueza e do pânico de seus captores. Qualquer outra coisa seria uma quebra nas leis da natureza como as entendem. Eles olham para os rostos de seus captores, buscando o medo ou o ódio que validaria sua visão de mundo. Não encontram nenhum dos dois. Seus captores, no entanto, desafiam todas as expectativas. Os GIs americanos que os cercam não parecem super-homens. Muitos são jovens, quase adolescentes, com rostos cheios de sardas. Eles mascam chiclete com uma indolência desconcertante. Seus uniformes M1941 parecem folgados e práticos, não imponentes como os seus próprios, cortados para intimidar. Eles não gritam ordens com fúria. Eles as transmitem com uma eficiência casual, quase entediada, em uma linguagem que soa estranhamente informal. O equipamento deles é novo, abundante. Cada soldado tem seu próprio fuzil M1 Garand, sua própria mochila, suas próprias botas em bom estado. Não há a mistura de equipamentos capturados e uniformes remendados que se tornara comum em suas próprias fileiras. A própria aparência do soldado americano comum é o primeiro indício de uma capacidade industrial que eles mal conseguiam conceber. É uma uniformidade que não fala de rigidez ideológica, mas de produção em massa. A primeira ordem americana que recebem quebra o roteiro esperado. Não há gritos, nem o latido de cães,
nem o estalo de coronhas de rifle. Apenas uma instrução calma. All right, form a line. Eles são desarmados com uma eficiência metódica. Então, lhes entregam caixas de papelão encerado. Rações K. Dentro, o conteúdo é uma coleção de produtos alienígenas, uma lata de carne de porco processada, e ovos, biscoitos duros, um tablete de chocolate que resiste ao calor, 4 cigarros Chesterfield e um pacote de café solúvel. A quantidade é precisa. A qualidade é de fábrica. Cada item é selado, higiênico, idêntico. Os cigarros, em particular, são um choque. No exército alemão, os cigarros eram uma forma de moeda, cuidadosamente racionados. Aqui eles são um item de descarte, parte de uma refeição única para um prisioneiro derrotado. Para estes homens, a guerra que conheciam havia terminado. Uma nova guerra, silenciosa e insidiosa, que atacaria não seus corpos, mas os alicerces de suas convicções, estava prestes a começar. Em Washington, D.C., nos corredores do recém-concluído Pentágono, um labirinto de 28 quilômetros de corredores que zumbiam com a energia de uma nação em guerra, o problema não era estratégico, era matemático. A vitória na Tunísia gerou um dividendo inesperado e incômodo: 250 mil de prisioneiros do eixo. Com as campanhas na Sicília e na Itália iminentes, manter um exército de cativos na linha de frente era um suicídio logístico. Eles consumiriam toneladas de comida, galões de água, suprimentos médicos e, o mais importante, homens para guardá-los, homens necessários para lutar. A solução, ditada pela tirania da distância e pela abundância de espaço, era uma só: um transporte transatlântico em massa. Os mesmos navios Liberty que haviam acabado de entregar tanques Sherman e caixas de munição POD 50 para a Europa seriam agora reconfigurados para a viagem de volta, carregando não aço, mas a carga humana da derrota inimiga. Era uma operação de uma audácia logística monumental, uma correia transportadora naval operando em escala intercontinental. O arquiteto desta operação de contenção foi o Major-General Archer L. Lerch. Ele não era um general de combate como Patton ou Bradley, mas um administrador, um advogado por formação, um gerente cuja batalha era travada com memorandos, planilhas e as convenções de Genebra. A política que ele implementou não nasceu do idealismo, mas de um pragmatismo frio e americano. Aderir estritamente às convenções era a jogada mais inteligente. Primeiro, garantia um tratamento recíproco para os aviadores e soldados americanos capturados na Europa. Segundo, e mais crucialmente, pacificava a força de trabalho cativa. A lógica de Lerch era a de um gerente de fábrica. Um prisioneiro doente custa mais caro em cuidados médicos do que um prisioneiro bem alimentado. Um prisioneiro rebelde requer mais guardas do que um prisioneiro dócil. As Convenções de Genebra não são um documento moral. São um manual de operações com boa relação custo-benefício. A humanidade era simplesmente um subproduto da eficiência. Essa diretriz se traduziu em especificações concretas. Um mínimo de 3.000 calorias por dia, calculadas por nutricionistas do Exército. Acesso a cuidados médicos e dentários equivalentes aos de um soldado americano. Se um prisioneiro precisasse de uma obturação, ele a receberia de um dentista do Exército dos Immense Inuit. Uniformes limpos, mesmo que fossem apenas calças e camisas de algodão tingidas com as letras PW em laranja vivo. Alojamento em barracões com aquecimento e um número mínimo de pés cúbicos de espaço por homem. O objetivo não era a conversão ideológica, mas a prevenção de problemas. Revoltas, doenças e desnutrição eram ineficientes, custavam caro e geravam má publicidade. O sistema foi projetado para neutralizar o inimigo através da burocracia e de uma abundância calculada. O resultado foi a criação de um dinossauro logístico, a Rede Nacional de Campos de Prisioneiros. Do nada, mais de 500 instalações, 155 campos principais e 375 campos secundários brotaram do solo americano. Contratistas civis, usando projetos padronizados do Corpo de Engenheiros do Exército,
Ergueram cidades inteiras em questão de semanas. Trens de carga chegavam dia e noite, descarregando madeira pré-cortada do Oregon, pregos de Pittsburgh, rolos de tela de arame farpado de Illinois e barris de tinta de Nova Jersey. Um campo típico como o de Opelika, no Alabama, foi construído em menos de 4 meses, projetado para abrigar 3.000 homens em 350 edifícios espalhados por 800 acres, completo com seu próprio sistema de esgoto, estação de tratamento de água e hospital de 150 leitos. A velocidade era estonteante. Em seu pico, o sistema era capaz de processar e alojar dezenas de milhares de novos prisioneiros por mês. Uma demonstração de capacidade de construção que rivalizava com a produção de bombardeiros. No início, houve resistência. Editoriais em jornais do Texas expressavam o medo. Não queremos hordas nazistas em nosso quintal. Havia uma paranoia compreensível sobre a possibilidade de fugas em massa ou sabotagem. Mas a máquina de guerra americana, uma vez em movimento, era inexorável. O sistema foi projetado para ser um vasto armazém humano, uma engrenagem na máquina industrial que estava vencendo a guerra. O objetivo não era punir, mas conter. A própria escala e eficiência do sistema eram uma forma de poder, uma demonstração de que a América podia travar uma guerra em 2 frentes e, simultaneamente, construir e administrar uma nação de prisioneiros em seu próprio território, tudo sem perturbar visivelmente a vida civil. Era a guerra transformada em um problema de gerenciamento de projetos. A viagem para o coração do continente começa. Os veteranos do Africa Corps são direcionados para trens de passageiros da Pullman Company. Eles se acomodam, hesitantes, em assentos de veludo estofado. O interior do vagão é um universo de detalhes que contradizem sua experiência de guerra. Madeira polida, acessórios de latão, luminárias arte deco. A viagem é suave, um contraste gritante com os transportes de tropas barulhentos e desconfortáveis a que estavam acostumados. Garçons negros em uniformes brancos impecáveis passam pelos corredores, servindo café em xícaras de cerâmica. Para homens que passaram meses bebendo água morna de cantis de metal, o ato de tomar café quente em um trem em movimento é uma experiência de luxo surreal. A interação com os garçons negros é outro choque silencioso. Eles são profissionais eficientes e se movem com uma dignidade que a propaganda nazista lhes disse ser impossível para sua raça. Através das janelas limpas, a América desliza por eles, um filme em Technicolor de uma realidade impossível. Eles atravessam a Virgínia, o Tennessee e o Arkansas. A imensidão do país é esmagadora. Na Europa, a guerra era onipresente, uma cicatriz em cada cidade, um uniforme em cada esquina. Aqui a guerra parece ser algo distante, um evento noticiado no rádio, não uma realidade vivida. Eles veem celeiros vermelhos imensos, repletos de feno. Vastas manadas de gado Hereford pastando em campos verdes que parecem não ter fim. Cidades pequenas com cinemas anunciando filmes de Humphrey Bogart e Bette Davis. A quantidade de carros estacionados nas ruas principais é incompreensível. A própria normalidade, a ausência total de cicatrizes de guerra no território inimigo, é a primeira arma a penetrar suas defesas. A nação inimiga não está sangrando. Pelo contrário, parece próspera, pacífica, quase intocada. No porto de Norfolk, Virgínia, antes da viagem de trem, eles testemunham o primeiro grande fracasso de sua doutrina racial. Estivadores negros, homens que a ideologia nazista classifica como Untermenschen, operam os guindastes e as empilhadeiras. Eles não se movem como escravos. Eles se movem com uma eficiência barulhenta, confiante e quase arrogante. O ar se enche com o ruído dos guinchos, com seus gritos e risadas, enquanto descarregam as toneladas de carga com uma velocidade que desafia a crença. Os prisioneiros, muitos dos quais eram trabalhadores qualificados ou engenheiros na vida civil, reconhecem a eficiência quando a veem. Eles observam, atordoados, como um único guindaste operado por um homem negro levanta uma rede de carga pesando várias toneladas com precisão milimétrica. A máquina de guerra americana
eles começam a perceber, é alimentada por todos, independentemente da cor. A produtividade, não a pureza racial, é a medida do valor. A confusão inicial se mascara de desprezo. Um oficial alemão escreve: "Eles nos dão pão branco e carne 2 vezes por dia. É comida de civil, macia e sem substância. Suas tropas devem ser fracas se comem isso." Eles zombam do pão branco, contrastando-o com seu sagrado Kriegsbrot, o pão de guerra de centeio, denso e escuro, um símbolo da ideologia do Blut und Boden, sangue e solo. O pão alemão era da terra, austero e forte. Este pão americano, eles raciocinam, é artificial, um produto químico de uma civilização sem raízes. É uma defesa psicológica frágil, uma tentativa de impor sua visão de mundo a uma realidade que se recusa a cooperar. Eles precisam acreditar que essa abundância é um sinal de fraqueza, porque a alternativa, que a abundância é a fonte da força do inimigo, é aterrorizante demais para contemplar. A bordo do trem, a primeira fissura real aparece na armadura. Um major alemão veterano do cerco de Stalingrado, onde viu homens lutarem até a morte por um pedaço de pão mofado, observa um jovem guarda americano terminar seu almoço. O guarda, um garoto de fazenda de Iowa, come metade de seu sanduíche, 2 fatias grossas de pão branco com uma camada generosa de rosbife. Então, com um gesto de tédio casual, ele amassa o resto na mão e o joga pela janela aberta do trem. O major alemão estremece um espasmo violento e incontrolável. Não é raiva. É um choque sistêmico. O gesto não continha malícia. Era o produto de uma abundância tão vasta, tão onipresente, que o desperdício se tornara trivial. A quantidade de comida descartada por um único soldado inimigo, um ato realizado sem pensar, contém mais calorias e proteínas do que sua esposa e filhos em Stuttgart receberão em uma semana inteira. A crença de um mundo faminto lutando por recursos escassos acabara de ser violentamente refutada por um sanduíche descartado. A armadura ideológica, que resistiu a balas e bombas, acabara de sofrer seu primeiro dano estrutural real. O campo de batalha ideológico se contrai, focando-se em um único barracão de madeira. A cantina do campo, o Post Exchange, o PX. Aqui, a guerra total se torna uma transação de varejo. O sistema é uma peça de engenharia social. Os prisioneiros podem se voluntariar para trabalhar em fazendas locais ou em projetos não militares. O pagamento: 80 centavos por dia, pagos não em moeda americana, mas em vales de papel, ou scrip, emitidos pelo governo dos Ecusvis em Cruzeiro, adornados com a imagem de uma águia e válidos apenas dentro dos limites do campo. É uma economia fechada, um microcosmo funcional do sistema capitalista, que eles foram ensinados a desprezar como corrupto e explorador. Este sistema os transforma de soldados inimigos em consumidores cativos. Eles se tornam participantes, mesmo que relutantes, do motor econômico que está destruindo sua nação, usando a moeda de seu captor para comprar os produtos de seu captor. A narrativa segue um cabo anônimo, um jovem de 22 anos, um mecânico de tanques de Essen, veterano da captura de Tobruk. Em sua primeira visita ao PX, ele caminha pelos corredores estreitos. O ar cheira a uma mistura estranha de sabão Lifebuoy, chocolate Hershey's e o papel impresso de revistas americanas como a Saturday Evening Post. Nas prateleiras, os ícones de uma civilização inimiga estão em exibição como artefatos em um museu. Lâminas de barbear Gillette em embalagens azuis e brancas, pasta de dente Pepsodent, que promete dentes brilhantes, rolos de balas Life Savers em 5 sabores e maços de cigarros Lucky Strike e Camel. A variedade é estonteante. Em uma Alemanha onde até o sabão era racionado e de péssima qualidade, esta exibição de bens de consumo triviais parece uma provocação deliberada, uma demonstração de poder através da superfluidez. Ele vê prisioneiros comprando sorvete de verdade, cremoso, servido em casquinhas, um luxo que ele não via desde antes da guerra. E então, ele a vê.
uma geladeira vermelha, alta e reluzente, da marca Frigidaire, com a palavra Coca-Cola escrita em uma caligrafia branca e fluida. O motor elétrico zumbia suavemente. O metal estava frio, com gotas de condensação escorrendo por ele no calor do Arizona. Ele entrega seus vales de papel, o pagamento por um dia inteiro colhendo algodão sob um sol brutal de 40 graus Celsius. O sargento americano atrás do balcão, um homem corpulento com um rosto impassível, pega o vale sem olhar para ele, abre a porta pesada da geladeira e lhe entrega uma garrafa de vidro verde, pesada e gelada. O preço, 5 centavos. Neste instante, a lógica da propaganda de Goebbels sofre uma falha catastrófica. A revelação não está no sabor doce e efervescente da bebida, uma sensação totalmente nova, quase medicinal. Está no preço, 5 centavos, o mesmo preço exato que qualquer cidadão americano pagaria. A narrativa oficial falava de uma América explorada, de uma classe trabalhadora faminta, esmagada pela Grande Depressão e controlada por financistas judeus. A realidade era um sistema capaz de produzir um luxo trivial, processá-lo, engarrafá-lo, resfriá-lo e vendê-lo ao seu inimigo capturado pelo menor valor monetário existente. O conceito de um preço fixo, democrático, para um bem de consumo era profundamente antifascista. Em sua sociedade, o acesso era determinado pelo status e pela afiliação partidária. Aqui, era determinado por um níquel. O ato de comprar a Coca-Cola o nivelava, economicamente, a seus captores. Ele não era um Untermensch sendo jogado um osso. Era um consumidor participando de uma transação padronizada. A própria banalidade do ato era sua força mais revolucionária. Aquela garrafa de 5 centavos era uma arma, e o narrador documental a decompõe com a precisão de um especialista em artilharia. O vidro, um produto da Owens-Illinois Glass Company, cujas fábricas operavam 24/7, produzindo milhões de garrafas idênticas com uma tolerância de erro de milímetros. O xarope, uma fórmula química secreta, um símbolo do poder do branding e da propriedade intelectual americana, cujos ingredientes vinham de uma cadeia de suprimentos global que nem mesmo uma guerra mundial poderia interromper. A carbonatação e a tampa de metal, um feito de química industrial e produção em massa. E a logística, a jornada daquela garrafa de uma fábrica em Atlanta para um engarrafador regional, para um caminhão refrigerado, para este refrigerador específico no meio do deserto. A Coca-Cola não era uma bebida. Era a ponta de lança de uma invasão logística. Era a prova engarrafada de que eles não estavam lutando contra um exército, mas contra uma linha de montagem infinita. O alto comando americano, através de relatórios de inteligência e observações dos comandantes dos campos, começa a entender que a exposição é a arma mais potente de seu arsenal psicológico. O programa de trabalho, inicialmente concebido para aliviar a escassez de mão de obra e manter os prisioneiros ocupados, é expandido. A nova tática é simples: deixar a realidade americana falar por si mesma. Os prisioneiros, antes confinados atrás do arame farpado, agora são transportados diariamente para o coração da economia civil do inimigo. Eles se tornam testemunhas oculares da própria fonte do poder que os derrotou. A política não é mais apenas de contenção, mas de exposição calculada. A América se torna o objeto de estudo e os prisioneiros os alunos relutantes. O foco da guerra psicológica se desloca do consumo passivo para a observação ativa da produção. A narrativa segue um grupo de prisioneiros em um dia de trabalho típico. O dia começa antes do amanhecer, com um café da manhã farto no refeitório. Ovos mexidos, bacon, panquecas com xarope de bordo, café e suco de laranja. A quantidade de comida servida em uma única refeição excede a ração diária de um civil em Berlim. Depois eles embarcam em caminhões GMC de 2,5 toneladas que os levam para fora do campo. A jornada em si é uma lição. Eles viajam por estradas pavimentadas, bem conservadas, observando o fluxo de tráfego civil.
sedãs, caminhões de entrega, ônibus escolares. A infraestrutura é robusta, intacta. Não há pontes bombardeadas ou crateras nas estradas. A guerra está acontecendo em outro lugar. Eles veem os fazendeiros, os camponeses americanos, chegarem para supervisionar o trabalho em seus próprios automóveis. Não são carros de luxo, mas Fords modelo A empoeirados e Chevrolets Master Deluxe com paralamas amassados. Mas eles funcionam e pertencem a homens comuns. Eles veem tratores McCormick Farmall fazendo em uma tarde o trabalho que levaria uma semana com cavalos na Alemanha. A mecanização não é um luxo, é a norma. É uma demonstração esmagadora de produtividade, não apenas de riqueza. Eles estão testemunhando um sistema que substituiu a força muscular pela força do motor de combustão interna, libertando sua população para trabalhar em fábricas que produziam os 297 mil aviões e 86 mil tanques que os aliados construiriam durante a guerra. Uma cena se repete em vários campos. Os prisioneiros são convidados para o almoço na casa da fazenda. Na cozinha, eles veem um refrigerador elétrico Frigidaire zumbindo no canto, um fogão a gás com 4 bocas e um rádio Philco tocando a música de Glenn Miller. A esposa do fazendeiro, usando um aspirador de pó Hoover, serve pratos de frango frito, purê de batatas e pão de milho em quantidades que parecem obscenas. Sobre a mesa, eles veem um catálogo da Sears, Roebuck & Co., com centenas de páginas de produtos disponíveis para qualquer um que tivesse o dinheiro para encomendá-los pelo correio. É uma janela para uma cultura de consumo de massa que não tem paralelo em sua experiência. Eles veem que a abundância não é um privilégio da elite, mas o padrão de vida esperado para o cidadão comum. A carta censurada de um prisioneiro para sua esposa na Baviera captura a fratura cognitiva. Nosso Führer nos prometeu um Volkswagen, o carro do povo, depois que vencermos a guerra. Aqui, todo trabalhador parece já ter um. Eu não entendo como isso é possível. Eles nos disseram que este país estava em ruínas, dilacerado pela discórdia, mas tudo o que vejo é ordem e uma riqueza que não consigo descrever. Os dados estatísticos confirmam a impressão anedótica, transformando-a em uma arma esmagadora. Em 1944, nos Estados Unidos, havia aproximadamente 25 milhões de carros particulares. Mais de 80% das residências rurais americanas tinham eletricidade. O poder do inimigo não estava apenas em seus tanques M4 Sherman, estava na picape Ford de seu fazendeiro e no liquidificador em sua cozinha. Natal de 1943. A ofensiva da abundância atinge seu clímax em um ato de generosidade espontânea e esmagadora. Não é uma diretriz do governo, não é uma campanha de propaganda orquestrada. É um movimento cívico, desconcertante em sua escala. Igrejas, clubes de serviço, escolas e cidadãos comuns de todo o país decidem, por conta própria, enviar presentes de Natal para os prisioneiros de guerra alemães em seu meio. É uma manifestação de caridade cristã, um conceito que a ideologia nazista, com sua ênfase na força e no desprezo pela fraqueza, havia tentado erradicar. Esta onda de generosidade não é dirigida a indivíduos, mas a um inimigo anônimo, um ato que desafia a lógica da guerra total. Para os administradores dos campos, a boa vontade se transforma em um pesadelo logístico. Um capitão do exército em Camp Hearn, Texas, é confrontado por uma montanha de pacotes. Ele relata: a primeira igreja batista de Waco acabou de deixar mais 200, e eles vêm com cartões escritos à mão. Eu não tenho pessoal para inspecionar tudo isso em busca de contrabando. A caridade do povo americano está sobrecarregando minha cadeia de suprimentos. A bondade como um desafio à eficiência militar. A generosidade individual, multiplicada por milhares, se torna uma força da natureza, uma avalanche de pequenos atos de decência que soterra a lógica do ódio totalitário. Os guardas, que foram treinados para ver os prisioneiros como o inimigo, agora são forçados a atuar como funcionários dos Correios, distribuindo presentes de seus próprios compatriotas para os homens que eles estão guardando.
Os prisioneiros recebem os presentes com uma mistura de suspeita e espanto. Eles abrem as caixas para encontrar meias tricotadas à mão, barras de sabão, doces, livros de bolso e sempre cigarros. Um prisioneiro descobre que o livro que recebeu, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, é uma crítica contundente ao capitalismo americano. O fato de que o inimigo permitiria que eles lessem tal livro é, em si, uma revelação. Isso sugere uma confiança em seu próprio sistema que é inimaginável na Alemanha de Goebbels, onde a posse de um livro proibido poderia levar a um campo de concentração. Eles começam a entender que a força do inimigo pode não vir da conformidade ideológica, mas da liberdade de criticar a si mesmo. Os números contam a história com uma força brutal. 500 mil. O número estimado de pacotes de presentes de Natal que inundaram os campos. 3.200. A contagem média de calorias diárias garantida para cada prisioneiro. Enquanto isso, em Hamburgo, em 1944, a ração oficial para um civil alemão era de menos de 500 calorias, e frequentemente consistia em pão feito com 20% de serragem. 425 mil. O número total de prisioneiros de guerra do eixo detidos em solo americano. Uma população cativa maior que a de Pittsburgh, contida não por muros de ódio, mas por um sistema logístico tão vasto que podia se dar ao luxo de ser humano. 96.318. O número de aeronaves produzidas pelos Ilusienaira apenas em 1944, mais do que a produção combinada da Alemanha, Japão e Grã-Bretanha. A mesma capacidade industrial que podia fabricar um P-47 Thunderbolt a cada poucas horas, podia simultaneamente garantir que 500.000 de inimigos recebessem presentes de Natal. A mensagem implícita era clara e devastadora. A guerra para a América não era um esforço total que consumia a nação até os ossos. Era apenas um dos muitos projetos que sua economia podia sustentar ao mesmo tempo. A mesma fábrica da Ford em Willow Run, que produzia um bombardeiro B-24 a cada 63 minutos, também produzia peças para os caminhões que entregavam os presentes de Natal. Era um sistema único e integrado de poder, demonstrando sua força tanto na frente de batalha quanto na frente da generosidade, e ambas eram igualmente esmagadoras. A guerra, eles percebem, não é uma luta entre ideologias, é uma competição entre sistemas de produção. E eles estão do lado perdedor. O resultado final dessa exposição prolongada e sistemática à abundância inimiga foi a erosão completa do moral e da ideologia. Foi um processo lento, corrosivo, como a ferrugem se espalhando por uma placa de aço. A fé na vitória se desintegrou primeiro, substituída por uma resignação sombria. Depois veio uma lenta e dolorosa desintegração da fé no próprio nazismo. As tentativas dos nazistas linha dura de impor disciplina e manter a saudação Heil Hitler eram cada vez mais ignoradas. A Gestapo do campo, que inicialmente aterrorizava os prisioneiros suspeitos de colaboração, perdeu seu poder. A realidade era uma força mais poderosa que o medo. A pergunta mais comum entre os prisioneiros, rabiscada em diários secretos ou sussurrada nos barracões à noite, não era mais quando venceremos, mas o que restou para voltarmos. A propaganda de Goebbels, que antes parecia uma verdade inabalável, agora soava como as divagações de um louco, completamente divorciada do mundo material que eles estavam experimentando. O governo dos Ilusienaira implementou um programa formal de reeducação, oficialmente chamado de Projeto de Currículo Especial. Era um esforço bem intencionado, com palestras sobre os méritos da democracia, a estrutura do governo americano e exibições de filmes que expunham as atrocidades nazistas. Mas este programa oficial foi, em grande parte, um fracasso. Os prisioneiros o viam como mais uma forma de propaganda, a versão americana do que eles haviam recebido por toda a vida. Eles se sentavam em silêncio durante as palestras, com os rostos impassíveis, e depois voltavam para seus barracões e zombavam do que haviam ouvido. A verdadeira reeducação, a que realmente funcionou, foi a não intencional.
foi a que aconteceu no PX, nos campos de algodão, na mesa de jantar do fazendeiro. A América não lhes disse que seu sistema era melhor. Ela lhes mostrou de maneira casual e esmagadora que ele simplesmente produzia mais. Mais comida, mais carros, mais liberdade, mais sorvete. A derrota ideológica não veio de um panfleto, mas de um recibo de 5 centavos. De sua cela fria em Nuremberg, Albert Speer, o ministro do armamento de Hitler, o arquiteto da máquina de guerra que deveria durar 1000 anos, refletiu sobre a derrota. Suas palavras em suas memórias não são as de um ideólogo, mas as de um engenheiro analisando um projeto superior. Em 1944, a superioridade do inimigo em todos os campos era esmagadora. Nós não tínhamos chance. Não era uma questão de bravura ou tática, mas de matemática pura. Eu vi os relatórios de produção americanos. No início pensei que fossem falsificados, propaganda. Nenhum país poderia produzir tanto. Mas então eu entendi. Nós fomos derrotados por um sistema de produção que era simplesmente de outra escala. Nós estávamos fazendo tanques artesanais, enquanto eles os produziam em uma linha de montagem infinita. A derrota, ele admitiu, foi industrial. Foi uma falha de produção. Ele e Hitler haviam apostado na vontade e na ideologia para superar a matéria. Eles estavam errados. Um prisioneiro repatriado, entrevistado nos anos 60, resumiu a experiência de milhares com uma clareza cortante. Eles não nos reeducaram com palestras sobre a maldade de Hitler. Eles não precisaram. Eles simplesmente nos mostraram que tudo o que nos disseram sobre eles, sobre o mundo, era uma mentira. Nós vimos com nossos próprios olhos. Vimos os carros dos trabalhadores e provamos a comida deles. Como você pode continuar acreditando na propaganda quando a realidade a contradiz a cada minuto de cada dia? Voltar para a Alemanha em ruínas em 1946 foi o choque final. Vimos o que nosso sistema havia produzido, escombros, e nos lembramos do que o sistema deles havia produzido, abundância mesmo em tempos de guerra. A jornada de volta para a Alemanha foi, para muitos, uma descida ao inferno, não uma libertação. Esses homens, tendo visto em primeira mão a máquina de produção americana, se tornaram, em muitos casos, os construtores da nova Alemanha Ocidental. Eles estavam vacinados contra as promessas vazias do comunismo vindo do leste, pois já haviam visto um sistema que entregava bens de consumo, não apenas slogans. Eles se tornaram os capatazes, os engenheiros e os pequenos empresários que abraçaram o Wirtschaftswunder, o milagre econômico alemão. Eles não precisaram ser convencidos dos méritos do Plano Marshall. Eles já haviam vivido uma prévia dele, como prisioneiros de guerra. Eles sabiam intimamente que o sistema de produção em massa e consumo funcionava. Eles tinham visto o projeto em ação. A América não precisou conquistar suas mentes. Ela simplesmente as sobrecarregou com fatos materiais, com a evidência irrefutável de sua própria superioridade logística. A América não precisou lhes dizer que o nazismo era uma mentira. Ela os fez provar a derrota, uma garrafa de 5 centavos de cada vez.